Bom, então hoje a gente vai ver a parte 2 do capítulo 5 do nosso curso, onde a gente está desenvolvendo alguns conceitos, algumas aplicações, algumas construções, derivações em torno do ensemble canônico. Tá, o ensemble canônico, eu não sei se isso ficou claro para vocês na aula passada, a gente vai gastar uma energia grande nesse ensemble. Ele é, sem sombra de dúvidas, o ensemble mais usado no âmbito da termodinâmica estatística pela sua comparação imediata com os sistemas reais. Um sistema fechado já pode ser modelado, de certa forma, se mantida a temperatura constante, por um ensemble canônico, e a gente encontra situações como essa em várias situações, em várias ocasiões do nosso dia a dia. E fora que a manipulação das expressões matemáticas que derivam da construção do ensemble canônico acabam permitindo a gente derivar muitas relações termodinâmicas práticas que a gente usa mesmo na determinação de propriedades a partir de uma interpretação molecular. Então, isso só ressalta a importância desse ensemble, e além disso, algo que a gente vai ver daqui a um pouco mais à frente, vai ser um dos métodos de simulação microscópica molecular, que é o método de Monte Carlo. Ele tem o seu fundamento estruturado no ensemble canônico, diferente do que a gente viu do ensemble microcanônico lá e a sua ligação direta com a dinâmica molecular. O método do Monte Carlo, ele está ligado diretamente, a sua concepção está bem direta, ligada ao ensemble canônico, né, o NVT. Então, faz tudo parte dessa discussão e são caminhos para a gente chegar na determinação de propriedades a partir de informações moleculares. Esse é o nosso grande objetivo. Bom, então começando e continuando, né? Começando o encontro de hoje, continuando a discussão passada, a gente vai para um tópico interessante dentro dessa discussão que diz respeito à análise das flutuações de energia. Algumas das propriedades macroscópicas, né, se ligam à avaliação de propriedades usando o ferramental da termodinâmica estatística a partir de uma análise de flutuações. Tá? Então a gente precisa entender minimamente esse raciocínio para a gente ver como que propriedades aparecem, vendo só como que ocorrem esses pequenos desvios em torno do valor médio e como que eles estão ligados à propriedade. Então, a gente vai ver hoje aqui, no caso do ensemble canônico, as ligações diretas aí, desse ensemble com propriedades macroscópicas. Bom, então, como um ponto inicial, vamos imaginar aqui que a gente viu já no encontro passado, a probabilidade associada à energia do sistema S, que é o nosso sistema de interesse. Tá? Então aqui são as probabilidades associadas aos possíveis valores de energia que o meu sistema pode ter. Aqui no denominador a gente tem a função de partição do meu sistema, que é o somatório de todas essas contribuições associadas aos valores de energia acessíveis. Tá? Nesse sentido, se a gente quiser saber o valor esperado, ou média da energia do sistema, a gente pode fazer isso fazendo a média da energia sobre o ensemble. Como é que se faz isso? Bom, a gente associa aqui no numerador os valores da energia a esse peso de Boltzmann, e essa operação nos produz a média do valor da energia. A grande questão que envolve essa ligação, né, para a nossa construção que a gente vai fazer aqui, com as flutuações, bom, primeiro a gente tem que lembrar que do ponto de vista das relações que a gente veio desenvolvendo até agora,
a gente já pôde perceber lá na aula passada que essa energia do sistema, essa energia média do sistema, se liga à função de partição, o Q, né, que a gente chamou de Q, fazendo a derivada do ln de Q em relação a beta. Né? Isso a gente viu em algum momento lá do nosso encontro passado. Bom, assim, além disso, né, que no limite termodinâmico, a gente tem a energia livre de Helmholtz tendendo a constante Boltzmann vezes temperatura vezes logaritmo da função de partição. Então, são relações que, de alguma forma, a gente já tinha alguma familiaridade. Daqui fica uma recordação imediata. Primeiro, né, como que os potenciais termodinâmicos se associam à função de partição. Então, quem está associado diretamente à função de partição canônica é a energia livre de Helmholtz, e como fazer o cálculo de valor médio das propriedades associadas. Tá? Então, esses dois elementos acabam servindo de revisão para a gente. Bom, nesse sentido, a gente tem o seguinte, que no limite termodinâmico a gente tem essa relação e, portanto, no limite termodinâmico a gente também tem U tendendo à média dos valores, de energia que meu sistema pode assumir. Né? Então, se a gente pega... O que é o limite termodinâmico? É o limite dos sistemas grandes. Né? N tendendo a infinito, V tendendo a infinito, mantendo ali a densidade numérica das partículas pertencentes ali ao sistema. Beleza. Então, isso para a gente faz algum sentido, né? Lembrando que a termodinâmica clássica está no limite dessas avaliações microscópicas. Então, com isso a gente consegue fazer algumas manipulações que vão ser interessantes. Aqui, uma primeira mais ligada a essa relação aqui, é expressar o ln de Q como menos beta vezes F. Na verdade, isso aqui é só reescrever essa expressão aqui, jogando o constante Boltzmann vezes temperatura aqui para o denominador, então acaba tomando essa forma. E essa daqui, como a média da energia, se ligando a essa anterior aqui que a gente construiu e escreveu, né, agora relacionando essa média da energia com a energia livre de Helmholtz. Tá. Isso permite que a gente escreva a nossa relação de energia média como F mais beta vezes derivada de F em relação a beta. Ora, aqui rola uma certa lembrança de algumas coisas que a gente viu. Basta você ter uma lembrança não tão falha assim, mas você perceberia, fazendo curtas manipulações matemáticas, que na verdade a gente está aqui com esse produto T vezes S. Né? Então, brincando com essa expressão aqui e outras que a gente já vem construindo anteriormente, você veria que aqui a gente está com relações de certa forma conhecidas e consistentes do ponto de vista da termodinâmica clássica. Tá, mas isso é só uma manipulação, isso não é nem tanto mais importante em termos de flutuação para a gente ver aqui. O que a gente vai ver, na verdade, mais importante, está relacionado ao cálculo do desvio quadrático. Tá? O desvio quadrático é uma medida de dispersão, é uma forma de se avaliar o quanto que a gente tem de flutuação em torno de um valor médio. Tá? É uma grandeza do ponto de vista estatístico, tá? Da matemática, da estatística, bem utilizado, chamado desvio quadrático. O desvio quadrático, então, ele pode ser calculado de duas formas. Ou como a média dos quadrados dos desvios em relação à média, que é a forma mais tradicional que a gente encontra nos livros de estatística, ou uma representação equivalente, demonstrável, né, que é a média dos quadrados dos valores individuais menos o quadrado da média dos valores. Tá? Essa relação é demonstrável, não sei se está em algum exercício de alguma lista anterior aí para vocês verificarem, se não tiver vai estar. Então, nesse sentido,
Essa relação aqui vai ser importante, principalmente essa segunda, para a gente avaliar consequências da avaliação do desvio quadrático em relação às flutuações de energia. Vamos em frente a partir dessa definição de dispersão aí. Vamos ver o que aparece para a gente. Beleza. Então, o que a gente pode fazer inicialmente é calcular a média dos quadrados dos valores da energia. Como é que a gente faria isso? Bem semelhante ao que a gente fez ali para o valor médio da energia, só que agora a gente vai calcular a média dos quadrados da energia, né? Então, associado a esse termo daqui, menos o quadrado da média. Então, a média a gente já viu lá na imagem anterior, na primeira, na verdade, que a gente começou essa discussão de hoje, né? Que seria energia vezes os pesos de Boltzmann associados e tal. Então, é essa expressão desse termo associado aqui ao primeiro e esse aqui é o segundo. Tá. Bom, diante do que a gente viu ali anteriormente, em termos das nossas expressões matemáticas e tudo mais, a gente viu que essa expressão aqui, esse primeiro termo, pode ser expresso como a derivada segunda de Q em relação a beta, e aqui menos 1 sobre Q vezes a derivada de Q em relação a beta, isso tudo ao quadrado. Não, 1 sobre Q aparece aqui porque a nossa função de partição é um fator de normalização dessas probabilidades. Então sempre tem esse termo e aparece aqui associado a essas derivadas da função de partição. Ok. Bom, diante disso, fazendo as manipulações adequadas, a gente perceberia maliciosamente que essa expressão aqui, na verdade, é a expansão dessa outra, tá? Derivada em relação a beta de 1 sobre Q vezes derivada de Q em relação a beta. A gente já usou algo parecido anteriormente, tá? São aqueles truques de passos matemáticos que acabam permitindo a gente fazer manipulações adequadas para chegar onde a gente quer. Então, isso ficou como uma ferramentazinha lá atrás que a gente está resgatando aqui agora dentro dessa manipulação. Na verdade, isso tudo é orientado por uma intenção. A gente quer chegar em resultados arrumados e comparar com coisas que a gente reconheça de pronto, olhando os resultados da termodinâmica clássica e comparando com os da estatística. Beleza. Bom, isso daqui, então, essa derivada em relação a beta, desse termo daqui de dentro, se você está se tornando macaco velho em termodinâmica e estatística, você já estranharia também e falaria, bom, isso ali eu conheço. Isso aqui eu sei também como reescrever de uma forma mais interessante, que talvez me traga alguma vantagem nessa manipulação. A próxima passagem ali, você, isso aí eu conheço, isso aí eu já vi, né, já me é familiar. Se você já está aí fazendo o exercício mental de relembrar quem é essa passagem, bom, legal, você está ligado. A passagem nada mais é do que puxar esse 1 sobre Q aqui para dentro e, na verdade, virar a derivada do ln de Q em relação a beta. Isso a gente já fez também anteriormente. Então ficava mais como essa ferramentazinha aí de identificação. Bom, ao chegar nesse resultado, a gente acaba chegando a uma manipulação muito simples ali ligado ao energia livre de Helmholtz, né? O Fzinho que a gente fez no final do slide anterior. Eu vou até voltar aqui, ó. Guarda essa derivada do ln de Q em relação a beta vezes 1 sobre Q. Dá uma olhada aqui atrás, ó, estou voltando. A gente tem coisas aqui associadas à derivada aqui, ó. Olha aqui quem que a gente tem. Ó, energia ligada a esse termo. Maravilha. Então já chegamos em coisas simpáticas. Ok? Qual o resultado que a gente chega? A derivada, menos a derivada em relação a beta da energia. Né? Se você estiver recuperando essas construções aí no teu caderno, você veria, né, que
Esse termo daqui é a derivada da energia média que a gente escreveu lá atrás, tá? Bom, chegando a esse ponto daqui, né, são essas passagens um pouco duras em termos de criatividade, mas ok, isso faz parte dessa construção, a gente está aprendendo. Então é assim mesmo, você vai se ligando nessas possibilidades de passagem, né, para a gente ir ganhando maturidade nessas construções. Bom, chegando nesse ponto, o que a gente faria? A gente faria o limite termodinâmico. Limite termodinâmico. No limite termodinâmico, o que a gente tem? Essa energia média aqui virando a nossa energia interna. Tá? Ah, beleza. Energia interna em relação a beta, né, que a gente consegue reescrever essa expressão de uma outra forma, né, simplesmente quebrando esse beta aqui, né, porque beta é um termo ruim, né, 1 sobre constante de Boltzmann vezes temperatura. A gente não consegue muito bem raciocinar com beta direito, a gente sabe raciocinar com temperatura. Né? Então, se a gente pega essa expressão aqui e faz ali a regra da cadeia direitinho e tal, para botar isso aqui em relação a temperatura, bom, a expressão aqui a gente chega é a seguinte, né? Constante Boltzmann vezes temperatura ao quadrado, derivada da energia em relação à temperatura. Ora, bolas, essa expressão aqui, você vai falar, isso eu conheço. Derivada da energia interna em relação à temperatura, quem é? Bom, essa você já tem a obrigação de saber, porque isso é da termodinâmica clássica ali, das primeiras páginas. Né? Então, se você tiver ainda com dúvida, dá uma olhadinha lá no curso de termoclássica de Fichte, que você vai ver que esse termo ali é muito bem definido. Esse termo nada mais é do que o nosso CV. Ah, maravilha! Então, olha o que a gente está construindo aqui. Uma relação que no limite termodinâmico liga flutuações de energia com CV. Ah, maravilha. Consequência, resumindo essa nossa construção, que o CV vai ser 1 sobre constante de Boltzmann vezes temperatura ao quadrado, vezes a flutuação da energia do sistema. Tá? Então, esse resultado aqui é um resultado importante, nos permite obter a capacidade térmica a volume constante, realizadas nesse ensemble, no ensemble canônico, tá? E que aí, o que a gente teria de vantagens práticas no cálculo dessa propriedade? Imagina que você está fazendo uma simulação a temperatura constante. Né? Então você, de alguma forma, a gente ainda não sabe como fazer isso, mas daqui a pouco a gente vai se habilitar, né? Pegar ali o seu software de simulação molecular e dizer, olha, eu quero que seja realizada a temperatura constante, e você vai permitindo o sistema evoluir dentro ali das regrinhas, né, do Hamiltoniano, vai resolvendo as equações de movimento, aquilo tudo e tal. Bom, a temperatura é especificada e a gente sabe que a energia vai flutuar ao longo desse percurso. O importante é que a temperatura fique definida. Ah, beleza. Se a energia vai flutuar, então eu posso ir acumulando valores de energia nessa trajetória e calcular o CV do sistema. Isso a partir de uma única simulação. Isso traz uma vantagem para a gente, que para uma simulação que eu realize, a temperatura constante, num volume constante, com um número de partículas constantes, a gente consiga calcular a capacidade térmica daquele estado termodinâmico a partir das flutuações de energia. Isso abre a possibilidade da gente pensar coisas muito interessantes a respeito de como que as propriedades macroscópicas se estabelecem. Ora, a gente até o momento pensava nessa capacidade térmica como a capacidade de acumular energia ou de variar energia com alterações da temperatura. Mas para a gente, sobre um olhar microscópico, a capacidade térmica ela está ligada às magnitudes de flutuação de energia. Nessas flutuações de energia, obviamente, você está permitindo o teu sistema de conter mais ou menos energia. Isso tudo está ligado ao tamanho dessas flutuações e como que o sistema vai evoluindo com o passar do tempo. Né?
Então, é uma outra ótica que permite a gente mapear propriedades macroscópicas a partir de flutuações microscópicas. Isso está completamente fora do escopo da termodinâmica clássica, que está pouco se lixando para as flutuações microscópicas das propriedades. E aqui a gente obtém diretamente, a partir de uma análise de flutuações, a capacidade térmica a volume constante. Tá? Esse resultado em que a gente chega é um resultado importante para caramba, porque isso a gente pode fazer para sistemas sólidos, para sistemas líquidos, gases e tudo mais, contanto que eu esteja fazendo a minha análise no sistema, no ensemble, canônico. Né? Então, na prática, se eu dou N e V, eu dou a massa específica do sistema. Né? Isso é bem tranquilo para a gente pensar. Né? Dou um número de partículas e um volume definido, eu tenho a densidade, eu tenho a massa específica. Então, para uma densidade especificada, uma temperatura especificada, eu tenho os calores específicos ou as capacidades térmicas do sistema definidas. Tá? Então, isso aumenta muito a nossa capacidade de extrair informações desse mundo micro. Beleza. Vamos ver mais algumas coisas aqui. Então, note o seguinte, que se a gente, então, faz essa relação, né, da flutuação da energia e a relação disso com a capacidade térmica a volume constante, vamos fazer umas manipulações intencionais aqui para a gente ver algumas outras coisas, tá? Então vamos pegar essa expressão e tirar a raiz quadrada dela. Bom, em termos de igualdade, não fizemos heresia nenhuma. Simplesmente calculamos a raiz quadrada de um lado do outro. Agora a gente vai fazer o seguinte, próximo passo. A gente vai pegar cada lado e dividir pelo correspondente de energia associado. Então, do lado esquerdo eu vou dividir pela energia média e do lado direito eu vou dividir pela energia interna. Já lembrando que essas energia média e energia interna no limite termodinâmico são equivalentes. Né? Então também não tem nenhum problema essa análise para a gente fazer. Mas a gente está fazendo uma manipulação para ver onde chega. O que representam essas expressões? Né? A raiz quadrada da flutuação de energia dividido pela energia média, ou esse termo aqui que talvez não signifique muito para a gente nesse momento, tal, dividido pela energia. Ora, se eu olhar isso daqui, principalmente esse lado aqui, fica fácil da gente perceber o seguinte, esse termo ele representa a flutuação relativa de energia. A flutuação relativa de energia. Tá? Ou, de outra forma, porque a flutuação está sempre associada a esses termos quadráticos, né? A gente pode dizer que são os desvios relativos de energia. Desvio ele está sempre na dimensão ali da diferença em relação à média. Né? Então são os desvios relativos de energia. Tá? Então a gente fica com essa relação para a gente pensar. Né? Fazendo uma análise dimensional nessas expressões, algo que seria possível de se perceber é o seguinte, que esse termo, esses termos aqui de flutuação relativa, esse aqui também e tal, ele tem a dimensão de 1 sobre raiz de n. Tá? Depois você pode brincar com essa expressão, fazer uma análise dimensional, você veria que isso tem dimensão de 1 sobre raiz de n. Isso daria para a gente a largura relativa do desvio, ou seja, a magnitude ali da banda de flutuação. Tá? Bom, o que tem de importante nisso? Bom, o resultado imediato em termos de importância é o seguinte, que rola uma consistência termodinâmica. Porque se você olhar bem esse resultado, tá? Eu tendo a zero conforme n tende a infinito. Tá? Então, a gente chegaria nessa constatação que essa flutuação tenderia a zero quando o meu sistema é muito grande, que é o que a gente tem na prática dos sistemas macroscópicos. Eu vou lá e meço uma propriedade,
eu não fico contabilizando flutuações microscópicas, porque o meu olho não consegue perceber, o meu equipamento não está calibrado para avaliar flutuações microscópicas, porque o N é muito grande, né? Então, no limite termodinâmico, essa faixa vai ficar extremamente pequenininha, essa faixa de flutuação, dando o valor definido ali da propriedade de interesse para a gente, tá? Então, aqui a gente viu isso no ensemble canônico. Existem outros ensembles, além desses dois que a gente conhece, o microcanônico e o canônico, que outras propriedades também vão poder ser obtidas a partir de expressões de flutuação. Mas o raciocínio é mais ou menos esse. Você analisa a flutuação de uma determinada propriedade. Como é que a gente define flutuação? A partir dos desvios quadráticos, tá? E faz essas associações com as construções termodinâmicas, manipulando essas relações com a função de partição e os seus correlatos da termodinâmica clássica com os seus potenciais termodinâmicos de interesse. Isso não é algo que, assim, numa primeira visão, a gente ganhe um manejo pleno, né? Talvez até assuste, pô, como é que eu vou ficar ligado em que eu preciso fazer essa derivada aqui desse jeito e tal. Mas é para isso que os livros existem, para guiar a gente nesse processo de construção, tá? Então, com o tempo você vai ficando malandro, vai percebendo isso e, assim, na prática, você vai usar relações como essas, né? Você vai empregar relações como essa para calcular propriedades efetivamente. Né? Se você estiver construindo a função de partição de um sistema muito específico e tal, aí você, de antemão, já sabe possibilidades que você vai ter de análise do teu sistema a partir do ferramental da termodinâmica estatística, fazendo uma aplicação completamente teórica e analítica do cálculo de propriedades do teu sistema, né? Então, fica esse raciocínio assim, para a gente ficar ligado e saber de onde vêm as coisas. Beleza? Tudo certo? Pergunta aos senhores. Alguma dúvida, alguma questão que vocês gostariam de comentar nesse ponto? Tranquilo. Só que se você pega. Essa é a base para você usar na simulação as diferenças entre o valor da acumular, né, as médias das energias e a média do quadrado das energias para obter o CV, né? Exatamente. Um ponto que o Lucas comentou, e aí assim a gente já pode começar a ter um pensamento malicioso a respeito das aplicações computacionais, é que, bom, se eu vou calcular o CV a partir desses valores médios, né, pegando valores médios da energia, valores médios do quadrado da energia, eu já tenho que pensar de antemão, né, já que é aquele jogo de xadrez, como que eu vou acumular essas informações para calcular as propriedades. Eu posso pegar simplesmente uma lista de valores de energia, né, acumular aquilo numa tabela única e fazer o pós-processamento dessa informação, né? Aí você vai usar um software de processamento matemático como MATLAB, ou que seja uma planilha do Excel, muitas vezes já é suficiente, e vai fazer as contas, né? O que vai limitar o Excel é o volume de dados, que o Excel não vai aguentar tantos dados quanto a gente tem capacidade de gerar aqui. Mas às vezes você pode pedir para o teu software, e você ganhar tempo nesse processo, ele já ir deixando registrado para você o valor das energias, dos quadrados de energia, para ser mais imediato o processo de cálculo de média. Lógico, você está pensando, pô, mas é só o quadrado. Nesse ponto aqui, não tem tanta necessidade de ficar pensando de antemão assim. Concordo. Mas com o volume, com o aumento da complexidade do sistema, você às vezes pode fazer algumas escolhas estratégicas que vão te levar a ganhar tempo.
Essas propriedades como essa que a gente está vendo aqui, tá? O calor específico, por exemplo, a gente vai chamar, existe um nome, tá? Que costuma classificar essas propriedades, que são chamadas de propriedades termodinâmicas estáticas, tá? Propriedades estáticas. Propriedades termodinâmicas estáticas. São as propriedades mais simples de serem obtidas com o ferramental da termodinâmica estatística. É tipo o beabá. Um aluno de graduação bem conduzido teria plenas condições de calcular essas coisas sem grandes dificuldades conceituais. E alguns de vocês, né, que de certa forma trabalharam um pouquinho comigo, como o Matheus, por exemplo, calculou isso com grande habilidade na iniciação científica dele, né? Tá, mas então essas são as mais fáceis. Existe outra classe de propriedades com outro nome? Sim, existem as propriedades termodinâmicas, né, dessa estrutura, né, termodinâmica estatística, dinâmicas. Tá? Então tem as estáticas e são as dinâmicas, que estão associados à análise do processo de relaxação do sistema. Como que o sistema vai se acomodando com o passar do tempo. Tempo passa a ser uma grandeza importante para essas outras propriedades. E elas estão associadas às propriedades de transporte. Então, enquanto aqui, na termodinâmica estatística mais convencional, essa termodinâmica estatística básica, a gente está preocupado com essas propriedades estáticas, que são as da termodinâmica clássica. Existe outro nicho da termodinâmica estatística que está associado à disciplina, por exemplo, de fenômenos de transporte, tá? Que são as propriedades dinâmicas. Lá, o que vai ser o ferramental de trabalho é o capítulo que segue após uma formação básica em termodinâmica estatística, que é a termodinâmica estatística de não equilíbrio. Tá? E aí a gente vai ver como calcular a viscosidade, condutividade térmica, coeficiente de difusão, né? São propriedades calculadas com uma outra construção a partir da termodinâmica estatística que a gente está vendo até agora, analisando o processo de não equilíbrio. Tá? Então, essas são as estáticas, são as mais simples de serem calculadas. E a gente já consegue calcular um monte de coisa. Tá? As propriedades convencionais, CP, CV, compressibilidade isotérmica, coeficiente de expansão térmica, várias relações termodinâmicas, porque calcula uma, a gente vai extrapolando para as outras. Propriedades como, por exemplo, tensão superficial. A gente pode calcular também propriedades elétricas do sistema, sistemas obviamente que precisam de alguma manifestação de distribuição de cargas, como constante dielétrica, tá? Todas têm essa mesma natureza de análise de flutuações, de médias sobre o sistema, tá? São as propriedades mais simples de serem calculadas. Então é isso. Beleza. O comentário do Lucas foi legal, porque a gente já bota o pezinho em algo que a gente vai fazer em algum momento aqui na nossa jornada. Bom, o que eu queria então, como tópico 5 da nossa discussão, seria fazer uma construção alternativa do ensemble canônico. O objetivo disso, tá, é refazer as bases da nossa construção do ensemble canônico, como se fosse um retorno às origens da nossa construção, com duas finalidades. Tá? Uma, ver uma outra forma de raciocínio, né? E outra seria sedimentar algumas ideias que pode ser que tenham ficado abertas quando a gente fez a primeira apresentação da construção do ensemble canônico. Tá? Então, isso visa lapidar, arrumar algumas ideias dentro das coisas que vocês já vêm conhecendo, e uma outra abordagem acaba, às vezes, trazendo luzes sobre um determinado tema,
sedimentando algumas ideias, tá? Essa abordagem dessa construção alternativa, ela está apresentada de uma maneira razoável no livro do Macquarie, tá? Que bebe basicamente num livro mais antigo, muito clássico em termos de termodinâmica e estatística, que é o livro do Hill, tá? Um livro mais antigo, né? Mais usado nos cursos mais antigos, mais classudos de termodinâmica e estatística. Não sei se o Lucas usou esse livro na graduação, mas seria um livro que aborda com muito cuidado aquele formalismo todo. O Macquarie ele faz um resumo dessa apresentação que eu achei adequado para apresentar essa construção alternativa. E é isso que a gente vai ver agora. Beleza. Então, como é que a gente começa essa construção alternativa? Ela tem até um ar um pouco mais intuitivo. Vamos pensar junto aqui, vamos ver o que dá. Ver se ajuda vocês a pensar na construção desse ensemble. Então imagina que a gente tem um sisteminha ali, com N e V definidos, tá? Sistema fechado, com volume bem definido e um número de partículas lá dentro. E as paredes desse sistema são permeáveis à energia. Tá? Um sistema fechado. Nada demais nisso daí. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar... desculpa, não tinha aparecido. Então, as paredes permeáveis à energia. O que a gente vai fazer num primeiro momento dessa construção? A gente vai juntar vários sistemas idênticos, né? Então, pegar ali vários sisteminhas desses com N e V definidos, colocar juntos, tá? Em contato uns com os outros, o que não seria também nenhum absurdo. A gente está reunindo esses sistemas definidos dessa forma aqui simplificada. Então a gente colocou todos, cada um com o seu N e o seu V, né? Pode ser igual até para a gente simplificar o raciocínio, tá? Com o mesmo N, mesmo V também, sistemas mesmo tamanho, mesma quantidade de partículas internamente, de modo que a gente tenha sistemas nesse conjunto aí. Então, há sistemas reunidos dessa forma, em contato uns com os outros, sabendo que as paredes são permeáveis à energia. Tá? O que a gente vai fazer com esse sistema, um do lado do outro? A gente vai pegar e imergir esse sistema num banho térmico de temperatura definida. Tá? Beleza, então pegar esse pacote e botar ali num banho térmico com a temperatura que eu especifiquei. Esses sistemas. Bom, maravilha. Fazendo isso, tá? No equilíbrio, todo o conjunto vai estar a temperatura T. Né? Então, no equilíbrio, pensando aí, passado um tempo suficientemente longo, né, a própria termodinâmica clássica nos permite imaginar a ocorrência desse equilíbrio na temperatura dada pelo banho térmico, que ele já tem aquelas propriedades que a gente viu, né? Ele influencia os sistemas, mas não é influenciado por ele, né? Então, um banho térmico suficientemente grande para não ser impactado pela presença desses sisteminhas aí presentes. O que a gente tem, então, né, nesse equilíbrio do meu sistema como um todo? Bom, então, cada sistema individualmente vai ter a temperatura... vai ter NV e T, né? Vai estar nessa condição. Número de partículas definido, volume definido e uma temperatura definida. E todo o conjunto ali dos sistemas, né? Se a gente supõe que esses N's e V's são iguais, por simplicidade, a gente vai ter AN partículas no total, AV de volume total, e a mesma temperatura definida. Isso tudo concebendo que esse sistema, esse conjunto aí, né, tem uma energia total E. Tá? Obviamente, vai ter uma energia total ali, bem especificada, por conta das condições que foram definidas univocamente. Tá? Beleza? Então, o que a gente vai fazer agora? Eu criei esse meu sistema equilibrando ele com banho térmico. O que eu vou fazer? Eu vou
instantaneamente, tá? Instantaneamente, colocar esse meu sistema numa nova condição. Tá? Então, esse meu sistema está equilibrado termicamente, ou seja, ele está na temperatura T definida, em equilíbrio pelo contato com o banho térmico. Agora eu vou colocar o meu sistema numa outra condição. E a condição é a seguinte: eu vou isolar o conjunto. Ou seja, eu vou pegar todos os meus sisteminhas ali e isolar aquele pacote. Tá? Então, ou seja, chegou naquele valor de energia definido, tá? Acumulado ali pelo contato com o banho térmico, agora eu vou isolar esse sistema. Ou seja, perdeu o contato com o banho térmico, agora a única coisa que pode acontecer é esse sistema, pelo contato entre as paredes, trocar energia internamente, tá? Isolado aí do mundo exterior por algum tipo de isolante, né? Beleza. Né? Então a gente acabou criando nessa condição um sistema de volume definido, de número de partículas definido e de energia definida, né? Porque eu isolei o meu sistema numa dada condição. Tá. Então, o que a gente tem é o seguinte: nesse ponto, cada um dos A elementos do conjunto se encontra num reservatório térmico de temperatura T. Quem é o reservatório térmico? Bom, todo o grupo agora é um reservatório térmico. Imagina, né? Vamos pegar esse sisteminha aqui do meio. Está todo mundo a temperatura T, ele está imerso nesse emaranhado aqui de coisa a temperatura T, então como se ele estivesse também nesse equilíbrio térmico. Agora, só o que a gente tem é que o sistema todo está isolado. Bom, diante disso, a análise desse sistema composto aí, lembrando que as paredes de cada elemento, né, as paredes de cada bloquinho não são isoladas, o sistema vai começar a trocar energia internamente, né, natural, até por conta dessa busca desse equilíbrio térmico interno ali entre os A elementos desse conjunto. Com isso, a gente consegue considerar todo o espectro de energia, ou seja, todo o conjunto de valores de energia para cada um dos elementos que constituem esse conjunto aí de sisteminhas, né? Então você pode pensar conjunto de valores de energia que cada sisteminha desse, cada bloquinho desse pode ter, tá? Via de regra, né, sem grandes restrições, qualquer conjunto de valores de energia é possível, né? Qualquer distribuição ali que totalize uma energia total em princípio, está valendo. A restrição que a gente tem é que a temperatura, no final das contas, tem que ser constante, né? Aí estava aquele equilíbrio inicial e não há motivo para se perder essa temperatura na nossa construção, né? Inclusive, uma vai equilibrando termicamente a outra. Ok. Diante disso, a pergunta: como que eu especifico o conjunto como um todo? Conjunto. Pensando no conjunto como um todo, óbvio que a gente está pensando em definir essas probabilidades, tá? Beleza. Então, a gente pode pensar que se vai haver essa troca de energia ali interna dentro do sistema, a gente tem os níveis de energia acessíveis para cada elemento, né? Então tem o ε1, o ε2, tem um εL lá, vários valores de energia possíveis, tá? E o número de elementos num determinado nível de energia. Tá? Número de bloquinhos que estão num determinado nível de energia. Beleza, então eu tenho A1 bloquinhos com energia 1, A2 bloquinhos com energia 2, AJ bloquinhos com energia J, né? A gente já deu nome para isso. Se você se lembra de aulas anteriores, a gente chamou esse conjunto aí dos A's, né, o número de elementos num determinado nível de energia, a gente chamou isso do conjunto de números de ocupação. Número de ocupação era a expressão que a gente viu, né? Como que a energia se distribui, contabilizando quantos elementos eu tenho em cada nível de energia. Tá? Então a gente representa isso pelo
pelos números de ocupação, pelo conjunto dos números de ocupação. Bom, ok. Então, o que a gente tem de restrição, né, nesse sistema? Restrição a gente tem, primeiro, que o somatório dos números de ocupação tem que dar o nosso A, e que o somatório dos produtos entre os números de ocupação e os correspondentes valores de energia tem que dar a energia total do sistema isolado. Ah, beleza. Isso aqui está muito parecido com o que a gente fez no ensemble microcanônico. Você vai, não, mas é a mesma coisa. Mas, se você notar bem, olha o que a gente está fazendo. A gente está construindo assim um ensemble microcanônico a partir desses meus sisteminhas canônicos aqui que permitem a troca interna, né, de energia entre eles que estão em contato, né? Então a gente está fazendo associação de um pelo outro, né? E quando a gente isolou, a gente criou condições de traduzir esse somatório aqui dos produtos dos números de ocupação com os correspondentes valores de energia pela energia total Ezão. Ah, ok. Então essas são as restrições que a gente tem sobre essa contabilização. Tá. Então, quando a gente isolou o conjunto, a gente, construindo assim nosso ensemble microcanônico, a gente pode usar aquela ideia do postulado das probabilidades iguais a priori, né? Porque o sistema está isolado. Então, dentro desse pacote, a gente teria probabilidades iguais. Mas o que se traduz esse postulado das probabilidades iguais a priori no âmbito dessa construção que a gente está fazendo? Então, isso significa o seguinte, que cada estado possível do conjunto, tá? Cada estado possível do conjunto, ou seja, cada foto acessível do meu sistema em termos de distribuição de energia. Ou seja, cada distribuição de números de ocupação, ou seja, cada conjunto de números de ocupação consistente com as restrições. Que restrições? Somatório de energias constantes e somatório do número de sistemas definido. Ele vai ser igualmente provável. Então, cada conjunto de números de ocupação vai ser igualmente provável e deve ter peso igual no cálculo de médias do ensemble. Então, como se eu pegasse essas divisões em termos de números de ocupação e atribuísse a eles pesos iguais, né? Então, vou ter vários conjuntos de números de ocupação dizendo, olha, olhando dessa forma, pelos números de ocupação, eu consigo atribuir essa ideia das probabilidades iguais a priori, dizendo que para cada conjunto de números de ocupação eu tenho a mesma probabilidade, né? Então vai ter peso igual no cálculo das médias de ensemble. Ah, ok. Se o caminho vai ser pelo conjunto de números de ocupação, vamos ver aonde isso vai nos levar. Tá, então, vamos partir para o cálculo das propriedades, usando um linguajar que vocês já conhecem. Então, a pergunta é, como que eu tenho A objetos distinguíveis, né? Como que eu posso organizar A objetos distinguíveis, como que eu posso organizar esses caras em grupos, tal que uma parcela A1 esteja no primeiro grupo, A2 esteja no segundo grupo, e por aí vai. Tá? Então, como é que eu posso dividir esse número total A em grupos associados aos números de ocupação? Né? Em resumo, é isso, porque cada conjunto de números de ocupação vai ter probabilidades iguais dentro dessa construção que a gente está fazendo. Ah, maravilha. Por que a gente botou aqui distinguíveis? Distinguíveis. Tá? Isso aqui, dentro da nossa análise, pelo menos por enquanto, a gente está considerando esses objetos distinguíveis entre si. Tá? Esses sisteminhas, cada um ali tem a sua posição, são identificáveis. O sistema 1, o sistema 2 e tal. Então, como é que a gente faria essa distinção? Tá?
a princípio, dentro dessa nossa formulação, bom, eu botei aquelas caixinhas numa determinada ordem, né? Então, posição 1, posição 2, posição 3. Então, dessa forma, a gente consegue contabilizar como fazer isso, né? A gente usa para isso a distribuição multinomial, né? A distribuição multinomial pega o número total, o fatorial do número total, e divide pelo produto dos fatoriais desses números de ocupação, né? Então, isso a gente já viu também. De forma que a gente tem o seguinte, olha, AJ sobre A, né, um determinado número de ocupação dividido pelo azão, diz a fração de elementos com energia EJ. Né? Então, se eu tenho um determinado número de ocupação e divido pelo número total de elementos presentes, essa fração vai dar a fração de elementos num determinado nível de energia. Se eu tenho 10 elementos, desculpa, se eu tenho 100 elementos, tenho 10 ali, vou botar um número pior, número 17, com um determinado nível ali, sei lá, 2, né? Então, a fração de elementos com nível 2 de energia vai ser 17 sobre 100. Né? Fica simples da gente pensar em termos dos números de ocupação. Tá? Então, qual vai ser a probabilidade de um elemento estar naquele jésimo nível de energia? Qual vai ser a probabilidade de um determinado elemento estar num determinado valor de energia? Bom, para isso, tá? A gente precisa calcular essa probabilidade, que vai ser dada em torno do valor médio do número de ocupação para aquele nível de energia em relação ao número total de elementos. Tá? Então, a probabilidade vai estar associada ao valor médio do número de ocupação para um determinado nível de energia, no caso εj. Né? Mas isso é razoavelmente tranquilo para a gente. Porque como é que a gente faria essa avaliação? Bom, vai ser 1 sobre azão, ok? Vezes um somatório aqui, né, desse número total de combinações possíveis vezes o valor do número de ocupação sobre esse somatório total. Olha, isso aqui você já sabe o que é. Isso aqui é o valor médio em termos de um somatório. Tá? Então, na verdade, o que a gente está calculando desse jeito é a média do valor AJ, considerando as múltiplas possibilidades de distribuição desses números de ocupação. Tá? Então, são expressões feias, eu concordo, mas todas fazem sentido do ponto de vista da probabilidade. Ok. Agora, o que a gente quer? Né? Obviamente, a gente quer descobrir quem são esses números de ocupação, né? Para poder calcular probabilidades e, idealmente, descobrir esse valor médio dos números de ocupação para cada nível de energia. Ok, razoável. Né? Agora, a questão é o seguinte, o número de ocupação de um determinado nível de energia, ele depende das restrições, depende do valor total da energia, depende do número de sistemas, né? A gente precisa fazer essa conta em termos de restrições. E aqui, só para a gente combinar, tem uma representação específica que eu faço, que é botar o A na forma vetorial. Na verdade, isso aqui é só uma representação do conjunto dos números de ocupação. Ao invés de ficar botando ali um chaves toda hora, bota na forma de vetor, que você já sabe que você tem A1, A2, até o AN lá que te interessa. Tá? Então, é lógico que um determinado número de ocupação depende de todos os outros, porque estão todos amarrados pelas restrições do sistema. Então, isso acaba gerando uma dependência de um determinado número de ocupação em relação aos demais. Tudo bem. Se é assim, a gente sabe que a média de qualquer propriedade no ensemble canônico, o ensemble que a gente está avaliando, vai ser o somatório
de uma determinada propriedade vezes as suas probabilidades associadas. O que a gente tem de vantagem nessa análise que a gente está fazendo é o seguinte: como o nosso Azão é muito grande, a gente pode apelar para algumas propriedades. Uma das propriedades é o fato da distribuição multinomial fazer um pico muito intenso em torno do valor máximo de contagens, né? Se a gente tem esses AJ, esses números de ocupação grandes. Tá? Então, quando o meu A tende a infinito, a gente vai ter uma grande possibilidade de números de ocupação, de conjuntos de números de ocupação, mas tem aqueles que são mais prováveis, né? E em torno dos valores mais prováveis, a gente vai ter um pico muito intenso. Assim, eu até estava vendo uma forma de representar essa função, mas isso seria um pouco complicado. A gente conseguiria fazer no máximo com 2 números de ocupação, mas eu achei que seria roubar e eu prefiro contar com a abstração de vocês, porque a gente não conseguiria nem representar muito bem isso, né? Porque a gente só conseguiria fazer com 2 números de ocupação, porque eu teria que colocar num eixo um número de ocupação, no outro eixo o outro número de ocupação e saindo do plano da mesa o valor do meu W, né? Aquela contabilização ali da distribuição multinomial e fazer algumas simulações para ver esse efeito. Tá? Mas como a gente tem conjuntos de números de ocupações grandes, eu falei, não, deixa estar essa probabilidade abstrata do jeito que está, mas botem isso na caixinha de vocês. É uma propriedade da distribuição multinomial, que é o seguinte: existe uma distribuição mais provável que, por conta disso, domina no cálculo das probabilidades. Tá? Então, isso por conta do nosso número de sistemas tender a um número muito grande. Ok. Então, a gente considera que os outros conjuntos de números de ocupação dão contribuições pequenas. O meu sistema vai ficar ali em torno daquela distribuição mais provável. Dessa forma, a nossa probabilidade, que estava sendo avaliada dessa forma, um somatório sobre todos os possíveis números de ocupação, que a gente até viu quando estava lá falando de ensemble microcanônico, um somatório de somatório de somatório sobre todos os números de ocupação, uma coisa horrorosa. Aqui a gente simplifica, podendo simplesmente fazer a avaliação da distribuição multinomial para um determinado número de ocupação, que é esse número mais provável. Tá? Que a gente vai chamar de AJ estrela. Aí, tá? Pensando que, no limite, né, como o nosso Azão tende a infinito, a gente tem também o nosso AJ tendendo a infinito. Então, a gente está pensando no limite termodinâmico de sistemas grandes. Ok. Como é que a gente, então, determina o nosso conjunto de números de ocupação mais provável? Né? Como é que a gente determina aquele, entre aspas, vetor A, asterisco, que maximiza a distribuição multinomial sob as restrições definidas, restrições de valor total de energia do número de sistemas? Como que a gente faz isso? A gente usa o método dos multiplicadores de Lagrange, pegando, né, isso aí vocês já viram, aqui é mais para recordação, a construção de uma função objetivo definida em termos do ln de W, né, e fazendo a derivada em relação aos números de ocupação igualando a zero, sendo ômega lambda 1 e lambda 2 os multiplicadores a serem determinados. Tá? Beleza. Lógico que tem um problema aqui, porque ln de W é problemático, né? Isso envolve fatorial, ln de fatorial. Mesmo que a gente tenha a quebra por conta da razão entre esses termos, botando na forma de diferença quando a gente faz o ln, mas é o ln de fatorial. O que a gente saca nessa hora? Roberta já lembrou nesse momento. Pô, quando eu tenho ln de fatorial, não tem como fazer outra coisa senão apelar para aquela aproximação de Stirling,
Ah, ok. Com Stirling a gente transforma essa expressão aqui nessa, onde eu pego ln de A fatorial, eu traduzo dessa forma, e esse somatório dos ln's de AK fatorial dessa outra maneira aqui, matando o fatorial. Tá? De forma que a gente tem uma função objetivo, um lambdazão, definido dessa forma agora, né? Que a gente vai manipular para explorar com as restrições colocadas já sobre o sistema, né? As restrições já colocadas sobre o sistema aqui, né? E o que a gente acaba fazendo, e a gente já fez em algum momento do passado, é pegar essa função objetivo e derivar em relação a cada um dos números de ocupação, pensando que vai encontrar o número de ocupação do equilíbrio. Chegaríamos no valor desse número de ocupação em função dos multiplicadores de Lagrange, e aí a gente determina a probabilidade, né? Que é pegar esse número e dividir pelo número total, mas que a gente pode fazer algumas manipulações interessantes para descobrir totalmente quem são esses caras. A gente sabe que o somatório das probabilidades dá 1, então, por conta disso, se eu pegar o somatório das probabilidades, bom, eu vou ter a soma de todas essas frações aqui, isso leva a uma relação, você pode pegar isso aqui, fazendo no seu caderno, você vai ver que dá certo, né? Chegando à relação de que A, o Azão, vai ter essa expressão, né? E elevado a menos lambda 1 vezes esse somatório que percorre os valores de energia. Ah, legal. Se é assim, eu consigo determinar a probabilidade para cada valor de energia do meu sistema. Desculpem aqui é epsilon, tá? Fazendo essa construção, aí você, isso aqui eu sei identificar. Bom, a parte de cima é o fator de Boltzmann dessa configuração e a parte de baixo é a função de partição do ensemble canônico que a gente chamou de QNVT. Né? Então, percebam, o que a gente fez antes foi usar os multiplicadores de Lagrange para um ensemble microcanônico. A gente está fazendo a mesma construção para o ensemble canônico, tá? Para o ensemble canônico, e chegando explicitamente à distribuição de probabilidades em relação aos possíveis valores de energia que o meu sistema pode ter, tá? Que acaba constituindo a forma das probabilidades dentro desse ensemble e identificando a função de partição. Bom, pegando essa expressão aqui de probabilidades associadas a cada valor de energia acessível, né, simplesmente reproduzindo ela aqui, como consequência a gente consegue calcular a energia média do sistema, né, e aí você vai lembrar, né, isso na verdade é um exercício assim, mental de você relembrar lá do capítulo 3, como que a gente determinou que o lambda 2 é o beta ou que é 1 sobre constante Boltzmann vezes temperatura. Tá? Então, isso aqui, a saída para a gente determinar o lambda 2, fazia análise da energia e a gente fez um monte de passos ali, uns malabarismos interessantes. De uma hora para outra, a gente disse que esse espectro de energias era contínuo, fez integral na hiperesfera, isso e aquilo e tal, e a gente conseguiu constatar o valor do segundo multiplicador de Lagrange. Percebam, a mesma abordagem utilizada no ensemble microcanônico. É que a gente aqui criou um ensemble microcanônico constituído por vários pequenos sistemas canônicos. Né? Cada um daqueles bloquinhos é um sistema canônico, a gente juntou todos, dadas algumas restrições, formando um grande ensemble microcanônico, né? De forma a chegar nessa distribuição de probabilidade. Algo que já tinha sido dito nas nossas conversas aqui, tá? Porque em algum momento passou, olha, na verdade, a gente tem um grande conjunto de ensembles, né, microcanônicos e tal, associados ao peso de Boltzmann, isso e aquilo tem relações com essa construção que a gente fez. Então reflitam, voltem um pouco, pensem nessas idas e vindas e nas possibilidades de chegar nesses mesmos resultados
por esses diferentes caminhos. São formas, né, de tentar apresentar o sentido dessas coisas, partindo de uma concepção microscópica, chegando nessa distribuição de probabilidades, que é algo que nos interessa. Tá? Bom, nesse ponto, então, ficou claro essa construção, ajudou a organizar mais algumas ideias, a pensar no uso dos multiplicadores de Lagrange, restrições, manipulações e tal. Podemos avançar ou tem algum comentário a fazer? E tá tranquilo. Beleza? Bom, se vocês, né, imagino que vocês já estejam um pouco cansados e tal, mas faz parte, tá? Tem esse peso um pouco grande nessa manipulação de probabilidades, derivadas e tal, fica um pouco deslocado assim de uma realidade imediata, mas o nosso curso vai indo assim, a gente dá um gás na teoria, depois brinca com o programa, faz umas simulações, né? Vocês estão terminando a lista 3, então daqui a pouco eu preparo a lista 4, que vai ser em cima dos exercícios ali de dinâmica molecular básica, e aí já vão brincar com software, extrair os resultados, fazer umas continhas e tal, né? Acaba traduzindo prática um pouco dessas avaliações, né? Então vão guardando essas informações, que isso tudo vai fazendo sentido e a gente consegue computar essas coisas. Percebam o seguinte, né? O que seria desejável para a gente? Bom, na prática, se a gente conhece essa distribuição de probabilidade, a gente tem a função de partição. A função de partição ela é a chave desse processo. Todo mundo quer a função de partição. O problema é que na maior parte dos sistemas você não vai conseguir ter uma expressão explícita dessa função de partição, porque ela vai ter restrições do ponto de vista matemático. Você não vai conseguir chegar a ela numa forma simples. Lembra de algo que simplificou a nossa vida? Aquela ideia da fatorização? Conseguir representar a função de partição de um sistema grande pelas funções de partição de sistemas isolados. Muitas vezes a gente não vai conseguir fazer isso. Então a gente acaba usando os softwares para nos ajudar nesse processo de uma aproximação, de percorrimento ali do espaço de fase, que pode ser extrapolado para a construção, para uma aproximação dessa função de partição. Mas quem dera, né? Quem dera a gente tivesse isso. A gente tem esses modelos, como o Lucas estava falando lá no início, que acabam permitindo a gente identificar muita coisa com modelos reais. Aí, uma vez que eu tenha o Hamiltoniano bem definido, às vezes você consegue fazer essa construção e chegar a resultados legais. Aquele problema da cadeia, né, de polímero e tal, aquele problema é fantástico, mas como é que ele se torna complexo rápido, né? Daqui a pouco você começa a pensar em modos de vibração, isso, aquilo e tal. Mas, assim, ok, você está com uma determinação explícita de propriedade do teu sistema a partir desse ferramental analítico, né? Então, isso é de uma grande vantagem para o nosso raciocínio. Tá, então, diante desse ponto, o que a gente pode pensar? Bom, conexões com a termodinâmica. Se de alguma forma eu puder ter essa função de partição, eu consigo calcular uma série de propriedades termodinâmicas quase que de imediato, usando o ferramental que a gente vem construindo até agora. Como, por exemplo, tá aí, um emaranhado de fórmulas para vocês usarem, né? Como, por exemplo, a energia livre de Helmholtz, obtida diretamente a partir da função de partição, energia interna, ó, já usamos duas formas de apresentar, né? Uma com a temperatura explícita, entropia do sistema, pressão do sistema, potencial químico do sistema, entalpia, capacidade térmica. Então, na verdade, você está me dando a chave desse processo. A termodinâmica clássica se liga aos sistemas microscópicos pela função de partição. Se eu tiver a função de partição, eu tenho tudo. Assim como na quântica,
se eu tiver a função de onda do meu sistema, eu determino todo o comportamento microscópico do sistema quântico, do sistema de natureza quântica. Só que, assim como lá na quântica, você dificilmente vai ter a função de onda de um sistema complexo, aqui dificilmente a gente vai ter a função de partição desse sistema. Então, idealmente, né, do ponto de vista formal, todas as propriedades termodinâmicas seriam dadas por essas relações com a função de partição. Se a gente consegue determinar, como a gente faz em alguns casos, ótimo, você tem toda a termodinâmica definida para aquele sistema. E é o que vocês fazem nos exercícios de listas de um curso de termodinâmica e estatística. Ver diferentes tipos de sistema, na simplificação que eles têm e aonde você consegue chegar. Quem é o gabarito do comportamento do sistema? A natureza real, o dado experimental. Então você vê, olha como é que esse modelo simples é capaz de representar a dinâmica real do teu sistema, medido lá no laboratório. Então você vai calibrando, né? Qual o melhor modelo? Os alunos de MMS têm que ter essa resposta de pronto. O melhor modelo é o mais simples capaz de descrever a dinâmica do teu sistema. Né? Então, um dos princípios de modelagem, e a física usa isso com maestria. A beleza da física está em encontrar modelos simples que sejam capazes de descrever a dinâmica de sistemas gigantemente complexos. Né? Você pensar, por exemplo, na lei da gravitação universal, um modelo muito simplório que descreve o movimento de planetas. Né? Você pensa, um sistema ultra complexo e tal, mas aquilo está uma relação fundamental que mostra a dinâmica do sistema. Né? Como é que são as forças de interação? Uma relação muito simples. Né? E aqui a gente está vendo o que a gente consegue construir no mundo micro e no mundo macro. Tá? Tá tudo dado aí, vários potenciais. Então, quando a pergunta que alguém fez em algum momento aí de uma lista, o que fala, o que a gente quer dizer quando construir e desenvolver a termodinâmica? Desenvolver a termodinâmica é calcular uma série de propriedades como essa, né? Pegar talvez as mais representativas, as mais simples, né? Ver que o CV é todo enjoado, né? Você tem que fazer várias contas aqui, tá? Só vai dar um trabalho braçal, mas calcular a energia de Helmholtz, a energia interna, quem sabe a entropia. E aí, por sorte, se você estiver diante de um sistema legal, você vai chegar em expressões bem bonitinhas para esse sistema. Né? E aí nessas expressões arrumadinhas que a gente desvenda comportamentos, né, dos sistemas reais bacanas. Tá? Então, desenvolver a termodinâmica é pegar essas relações e aplicar a partir da função de partição. Ok, chegando no último tópico, apareceu 6 aqui, mas é 7, tá? Eu vou corrigir isso para a divulgação oficial dos slides, tá? Esse é o tópico 7, e a gente já está encerrando também a conversa de hoje. A gente precisa fazer uma pequena observação sobre sistemas clássicos, tá? Sistemas clássicos que são de especial interesse para a gente, porque a gente frequentemente não vai estar interessado em problemas próximos à temperatura zero, sistemas eletrônicos, né? Frequentemente a gente não vai estar interessado. Pode ser que estejamos, pode ser que não estejamos, como pensando que a gente está imerso num ambiente de engenharia química. Isso foi uma escolha que eu fiz, a gente frequentemente está pensando em sistemas cujo comportamento clássico já é bastante suficiente para a gente, e lógico que também tenho as minhas intenções maquiavélicas, porque quando a gente está fazendo os cálculos lá de dinâmica molecular, a gente está lidando com sistemas clássicos, né? Então a gente também pode fazer essa associação direta. É interessante para a gente do ponto de vista do cálculo de propriedades, com a vantagem de considerar um sistema clássico já resolve uma boa parte dos nossos sistemas. Aí você vai ter sistemas específicos onde assumir que o sistema é clássico vai falhar. O Lucas é o nosso expert nisso. Você vai ver que, por exemplo, usar a dinâmica molecular para calcular a propriedade, por exemplo, da molécula de hidrogênio. Hidrogênio é um problema. Hidrogênio é o típico sistema onde os efeitos quânticos são preponderantes. Agora, se pensar numa molécula com muitos elétrons,
Aí, bom, as possibilidades de energia que uma molécula dessa pode ter já faz com que seja bem descrito por um sistema clássico, né? Então, esse tipo de coisa como N2, porra, N2 é um sistema convencional, está no ar aí do nosso dia a dia e tal, com essa consideração a gente já consegue calcular muito bem propriedades sem fazer menções ao comportamento quântico, né? Então, vamos só dar olhada num detalhe que a gente tem que se ligar, tá? Que vai aparecer, né? E a gente, mas de onde que veio isso? Então, vamos dar mais esse passinho aí. Então é o seguinte, para um sistema clássico, a média de ensemble é a seguinte: para uma determinada propriedade F qualquer, aqui F não é energia livre de Helmholtz por partícula, tá? É uma propriedade qualquer. Eu vou até trocar nos slides oficiais ali para não ter problema. Vou colocar um φ qualquer, tá? Só para não confundir. Então a gente tem a média de uma propriedade qualquer sendo a integral do produto daquela propriedade descrita em termos das coordenadas clássicas, né? Momento e a variável conjugada, ele é o momento, vezes a densidade de ocupação do espaço de fases sobre a integral do peso, né, dessa ocupação. Então, isso a gente já viu de alguma forma, a gente já pensou nisso de alguma maneira, pensando aí no cálculo de médias para o sistema. A gente já viu isso pelo lado somatório, onde não aparece o símbolo da integral, né? Mas isso já faz parte do nosso arcabouço aí. Ok. Então, o nosso ρ, QP, indica a probabilidade de encontrar o sistema na vizinhança de um ponto QP, né? Ou seja, a densidade de ocupação do espaço de fase. Tá. Obviamente, essa probabilidade, essa densidade, ela depende do teorema hamiltoniano, da descrição de energia. E a gente já sabe que no nosso ensemble canônico, por conta dessa dependência, o nosso ρ, né, a probabilidade ali de ocupação, de estar em torno de uma determinada condição, está associado à exponencial de menos beta vezes h. Ou seja, exponencial de menos beta vezes a energia, né? Então, sendo assim, no caso do ensemble canônico, né, ao invés de usar a função peso ρ, a gente pode colocar direto, explicitamente, E elevado a menos beta vezes o hamiltoniano. Tá? Cima e baixo, ok. Né? O valor médio da propriedade vai ser explicitado dessa maneira. Tá. E aí vem essa breve observação. Tudo isso para chegar nesse ponto. Contudo, a função de partição canônica correta para um sistema clássico, a função de partição correta para um sistema clássico, gravem isso, tá? A gente vai precisar dessa informação. Ela precisa ser expressa como? Além da integral do peso, aparece esse termo aqui antes, multiplicando 1 sobre n fatorial, e isso também dividido por um h elevado a 3n. Tá? Então, funções de partição de sistemas clássicos tem sempre esse termo aqui antes. E isso está relacionado, n fatorial, à indistinguibilidade das partículas. Tá? Isso aparece como um fator de correção de Boltzmann, esse n fatorial. Isso foi proposto inicialmente como um fator ad hoc. O que significa coisas ad hoc? É uma coisa para essa finalidade. Ele botou isso para dar certo, porque estava sobrando um n ali que precisava cortar. Então, naquelas intuições dele, ele não sabia justificar muito bem. Ele falou, cara, preciso de um n fatorial aqui. Ele foi lá e colocou. Aí ele falou, dá certo desse jeito.
Depois se viu o motivo, se amadureceu a ideia desse motivo do fator de correção de Boltzmann, do N fatorial. E tem também, tá, um outro fator, que é esse h elevado a 3n, que ele tem dimensão de comprimento vezes momento, o nosso h, tá? Para que a função de partição não dependa do sistema de coordenadas generalizadas. Percebam que aqui na hora de calcular essas integrais eu vou ter unidades, vou ter dimensões, vou ter grandezas associadas ao Q e ao P. E a função de partição, idealmente, não deve depender dessas unidades. Então, rola essa divisão por um H que vai ter essa dimensão de comprimento vezes momento, tá? Associado a esse termo aqui. Esse H vai ser a constante de Planck. E o 3N, bom, N é o número de partículas presentes ali no teu sistema. Tá? Então isso aqui serve explicitamente para sistemas clássicos. Sistemas onde posições, momentos são descritos continuamente. A função de partição não vai ser expressa na forma de um somatório, mas na forma de uma integral. Os valores de energia são distribuídos continuamente. Eu não vou ter um conjunto de números de energia possíveis. Vou ter uma faixa de valores contínua, né, de energia. E toda essa faixa é acessível em termos de uma distribuição de probabilidades descrita pela exponencial, pelo peso de Boltzmann. Peso de Boltzmann. Tá? Então, lembrem-se desse fator de correção, porque isso a gente vai usar de maneira explícita, direta e imediata. Sistema clássico, já começa a função de partição 1 sobre n fatorial h elevado a 3n. E aí vai fazer a integral da exponencial de menos beta vezes o hamiltoniano, que vai ser o nosso desafio encontrar esse hamiltoniano muitas vezes e resolver essa integral aqui. Tá? Essa integral aqui vai ser um dos nossos calcanhares de Aquiles. A gente vai ter que fazer várias acrobacias para se livrar dela, em função da natureza do nosso hamiltoniano. Tá? Então fiquem ligados, porque vocês com essa terceira lista, eu acho que já começaram a ficar com a orelha em pé, lembrando o seguinte: nossa, eu preciso ser safo no cálculo de integrais para avaliar as propriedades termodinâmicas. Derivada a gente usa, obviamente, mas não é nem tanto assim a derivada em si. As derivadas não são difíceis, elas são trabalhosíssimas. Porque essas funções que a gente obtém pela integração são muito chatas, né? E aí, bom, faz parte. Eventualmente você pode usar um software como o Matemática para fazer isso de maneira simbólica e mais rápida. Mas nada detém os errozinhos fazendo essa conta na mão e chegando em expressões horrorosas que não tem nada a ver, né? Fora que tem umas aproximações que se faz muitas vezes na manipulação dessas expressões, que permite a gente ver desvios em relação ao comportamento ideal. Lembra que nas primeiras aulas eu falei, olha, o sistema ideal vai ser sempre referência. Aí você vai fazer considerações. Olha, supõe, então, que a gente vai pegar pequenos desvios de temperatura, disso, daquilo e tal. Você vai fazer aproximações, expansões em série de Taylor e tal. Vai pegar os 3 primeiros termos, os 2 primeiros termos de uma determinada propriedade e ver as contribuições em termos de desvio da idealidade para o nosso sistema. Tá certo? Beleza? Com isso nós fechamos o conteúdo da aula de hoje. E aí, eu queria só deixar claro para vocês o seguinte: o que a gente vai ver no nosso próximo encontro? A gente vai retomar o gás clássico, que é o exemplo, um dos exemplos líderes. Tá? A gente tem 2 exemplos fundamentais em termodinâmica estatística: o gás clássico e o modelos magnéticos, modelos de spins. Tá? Os físicos gostam dos spins e os químicos gostam do gás.
Então a gente vai voltar ao sistema do gás, tá? Por essa abordagem canônica, vai ver resultados de manipulações e a construção da termodinâmica daquele sistema. E o que mais que a gente vai ver? Vamos começar a trabalhar, a partir da construção do gás clássico, num gás clássico de partículas interagentes. A gente vai começar a colocar um potencial de interação ali no meio, e aí a gente vai responder a um anseio, a um clamor do nosso amigo Patrick, o monge Patrick, que é: a gente vai chegar no cálculo do segundo coeficiente virial em função da energia de interação entre os sistemas. Fala, Patrick, por favor, já que você está aí. Professor, eu tenho uma pergunta. Esse N fatorial, eu vi surgir no paradoxo de Gibbs, né? Para corrigir o paradoxo, né? Ele na função de partição, ele tem a mesma origem ou não? Então, essas coisas foram dadas historicamente. Inicialmente, o Boltzmann colocou para funcionar. Tipo aquela questão enrolada que você faz aquela coxambração assim. Cara, tem que estar faltando aqui um número que você bota para dar certo. O Boltzmann, ele só conseguiu saída razoável fazendo isso que ele não sabia explicar, tá? Na concepção do Boltzmann, isso é uma contabilização da indistinguibilidade das partículas, ou seja, como a gente fez anteriormente, que a gente colocou os sisteminhas ali em ordem, né? 1, 2, 3, 4, até o J e tal, e por aí foi. Imagina que agora a gente possa trocar todos eles de posição. Ou seja, eu tenho que tirar o fator identificação. Você imagina, se tem um recipiente com N moléculas de nitrogênio lá dentro. Tipo, te importa quem é A1 e quem é A2? Né? Para você não faz o menor sentido. Isso nem passa pela sua cabeça, que você deu um crachá para cada uma delas. Então, para você limpar esse fator de identificação, você coloca o N fatorial, seria o justificativo do ponto de vista de contagem. Porém, esse fator aparece em várias outras reflexões como essa que você mencionou, né? E que eu vou indicar umas leiturinhas aí para vocês darem corpo a essa construção, tá? Isso tem bem a ver com as origens ali dessa construção. Beleza? Então, esse N fatorial, então, só surge quando a gente separa os compartimentos, né? Tipo, A1, A2, A3, parece ficarem indistinguíveis, né? Surgir nessa hora aí, né? E no paradoxo de Gibbs é porque os gases são todos iguais, né? Então, a ideia é: não importa mais quem são os sistemas do ponto de vista de identificação, né? A ideia é essa. Então, eu preciso levar esse fator na contabilização do número de sistemas. É como se a gente estivesse trabalhando. O que antes era um problema de arranjo vira um problema de combinação, né? Vai ser uma comparação grosseira, né? Entendi. Beleza? Beleza. Então, ó, quais são as nossas próximas metas? Só para a gente já se programar mentalmente aí, próximos passos. Então, capítulo 6 do nosso curso, começando na quinta-feira. Gás clássico no formalismo canônico. Então, o gás clássico significa que a gente vai lidar com integrais. A gente vai começar com sistemas interagentes, tá? Então, vai ver o que aparece quando essas interações e tudo mais. E outros fatores. Isso vai ser importante para a gente chegar até o segundo coeficiente virial, explícito a partir da forma da tua função do potencial de interação. E a gente vai ver coisas que vão ter sentido cristalino para a gente, justificando algumas equações de estado que a gente conhece. Tá? E no segundo momento do nosso capítulo 6, a gente retoma a dinâmica molecular, vendo como traduzir essa ideia do contato com o banho térmico
em termos formais de um algoritmo que vai lidar com a solução das equações clássicas do movimento. Tá? Então, isso fica como meta do nosso capítulo 6. Então, a parte, para fechar essa discussão em termos do gás clássico com interação, chegando em propriedades legais, assim, de sistemas reais, gases reais, e depois os algoritmos que permitem a gente simular essa dinâmica do ensemble canônico. E, obviamente, aplicações para extrair resultados e calcular propriedades. Beleza, pessoal? Então, eu vou encerrar aqui a gravação.